Pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a falar de calorimetria, tá? Então a gente falou na aula passada rapidinho o que era calor, né? Que era algo, era uma transferência, a gente pode falar transferência de energia entre dois corpos unicamente pela diferença de temperaturas que existe entre eles. Então agora a gente vai entender um pouco de calorimetria. E o que é isso? Calorimetria é entender mais ou menos a quantidade de calor necessária para um determinado processo. Seria isso, medir quanto de calor eu preciso, né, para determinados processos que ocorrem na natureza. Então, para a gente entender isso, eu vou fazer alguns experimentos mentais com a gente, tá? A gente vai fazer alguns experimentos assim, só uma ideia do que aconteceria, e eu vou tentar convencer vocês de como é ou como se dá essa fórmula, aqui mostrando os resultados desses experimentos. Então a primeira coisa que a gente vai pensar aqui, eu desenhei aqui, ó, isso aqui é o meu, isso aqui é minha boca de fogão, ok? Então a chama do fogão, a gente vai considerar mais ou menos que ela fornece uma certa quantidade de calor. É isso que a gente vai começar a pensar, tá? Essa quantidade de calor, ela é regular. E aí se eu falar assim, olha, mais tempo, se eu ficar assim, mais tempo com o fogão ligado, quer dizer o quê? Mais calor, tudo bem? Se menos tempo, vai ter menos calor aqui. Então essa é só a ideia para você entender que a nossa boca de fogão vai fornecer o calor. Então, vamos começar. Então, o que eu vou mostrar aqui na situação? Vamos supor que eu tenho uma certa quantidade de água, tá? Essa quantidade de água aqui, vamos supor que eu tenha 1 litro de água. E aí eu chego e pego esse 1 litro de água. E aí eu parto aqui dos 20 graus Celsius, tirei da torneira, e vou levar esse sistema para uma temperatura diferente, 40 graus Celsius, tá bom? Então vou botar aqui 40 graus Celsius. Então vamos fazer uma pergunta hipotética assim. O que você acha que vai acontecer se eu precisar fazer o mesmo experimento, pegar os mesmos 1 litro de água, tem aqui 1 litro de água, e eu precisar levar esse cara para uma temperatura maior? Então vamos pensar aqui no tempo do fogão. Preciso de uma temperatura maior. A temperatura maior pode ser 60 graus. Vamos lá. Só para vocês terem uma noção do que acontece. 60 graus é um pouquinho maior. Mesmo 1 litro de água. O que a gente verifica fazendo essa experiência? Então, aqui, galera, a gente pegou quantidades iguais de água e levou a variações de temperatura maiores. Então, quando a gente observa aqui o ΔT, foi de 20 para 40, a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Conseguem ver? Eu fui de 20 até 40, tem 20 aí de temperatura no meio do caminho. Já aqui de 20 para 60, o ΔT foi quanto? Eu aumentei agora 40 graus Celsius. Vocês conseguem ver que daqui para cá eu precisei de fazer o dobro de variação? 2 vezes mais? Pois é, quando eu vou observar isso, eu descubro que o calor necessário, ou o tempo que ficou aqui fornecendo calor, se aqui foi, sei lá, Q, aqui vai ter que ser o dobro também, 2Q. Então, para esse processo aqui, ó, precisei de Q. Eu não precisei dobrar a quantidade de variação de temperatura, então no próximo passo eu também vou precisar dobrar a quantidade de calor. Podia não ser assim, tá, galera? Podia ser assim, eu preciso de 4 vezes mais, eu preciso de 3 vezes mais. Mas não, a gente verifica que é diretamente proporcional. A gente descobriu, nesse exemplo aqui que eu estou relatando, o seguinte. A gente descobriu que o calor que eu preciso para fazer um processo, ele é proporcional. Eu vou botar aqui o símbolo de proporcional, tá? É algo assim, ó. Ele é diretamente proporcional
a variação de temperatura que eu quero causar. Então, assim, em outras palavras, basicamente eu estou dizendo, quanto mais variação de temperatura que eu preciso aquecer alguma coisa, mais eu vou precisar de calor. Então, essa é a primeira parte. Digamos que isso aqui era a situação 1. Situação 1, a gente verificou como é que funciona essa ideia do calor em função da temperatura que eu quero causar. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. Na situação 2, essa aqui é a situação 2, a gente vai repetir o experimento. Só que, ao invés de... A gente vai agora de 20 graus, vou pegar aqui de 20 graus Celsius. Ao invés de mudar a quantidade de temperatura que a gente está dando, a gente vai atingir as mesmas temperaturas. A gente vai levar as duas águas a 100 graus Celsius. Tudo bem? Mas o que eu vou mudar aqui? Vou mudar a quantidade de água. Aqui eu vou botar 500 ml. Tá bom? Só uma ideia para a gente ter uma noção. Aqui eu ainda tenho 500 ml. Então eu tenho menos água. E aqui eu tenho o dobro de água. 1 litro. Né? Então 500 ml vai ter 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Tudo bem? Então se eu te perguntasse assim, galera, qual o que você acha que demora mais? Eu esquentar uma pequena panelinha de água ou uma grande quantidade de água? Bom, uma grande quantidade de água, né, galera? Se você botar mais água, se você tiver um piscinão, por exemplo, vai demorar muito tempo para você esquentar do que uma panelinha pequenininha, sei lá, um copinho de água, uma xícara. Então, assim, a gente meio que sabe disso. Mas se a gente faz o experimento, esse experimento aqui, ó, se a gente tenta pegar partindo do mesmo ponto de temperatura e levar ao mesmo ponto de temperatura. Mas se eu tiver o dobro de massa, o que está acontecendo aqui? Olha, para uma massa M, eu vou precisar de um certo tempo. Precisei de um certo calor. Mas aqui, ó, tem 2 vezes mais massa, 2M. Então aí eu vou lá e descubro o quê? Que eu preciso de 2 vezes mais calor também. Então, em outras palavras, também poderia ser o quadrado, poderia ser uma raiz. A gente vê de novo que é diretamente proporcional à massa. Então, olha só. Primeiro, a gente viu o quê? Que o calor é proporcional à temperatura, a quantidade de calor que eu preciso é proporcional à temperatura que eu quero variar. Agora a gente está vendo que a quantidade de calor necessária ela também vai ser proporcional, símbolo de proporcional. É proporcional à massa que eu preciso aquecer. Então, mais massa eu vou precisar de mais calor. Tranquilo? Até aqui é até muito natural, eu acho, né? Tudo bem? Então, pessoal, a terceira parte que a gente precisa analisar é o seguinte. Quando eu comecei a falar desses experimentos, eu falei que a gente estava trabalhando com água, né? Agora imagina que eu pegue 1 litro de uma substância, saia do 20 para os 100 graus Celsius, então estou causando a mesma variação de temperatura de 80 graus Celsius, e aí eu troco de água, por exemplo, para uma outra substância. Posso trocar para várias substâncias, né? Desde que ela não entre em ebulição, nem evapore, mas imagina que eu troquei várias substâncias. E aí, o que a gente acaba descobrindo? A gente acaba descobrindo que substâncias diferentes vão pedir quantidades de calor diferentes. Então, a quantidade de calor vai ser proporcional à substância, à própria substância. Então, cada substância vai ter ali uma quantidade que ela vai pedir ali para fazer esse processo. Cada uma vai ser diferente para a outra. Vamos entender um pouquinho por quê. A gente trabalhou com massa, né? Aqui a gente falou litro, mas no fundo, isso aqui era unidade de volume, mas a gente estava falando da massa. O que importa mesmo é a massa. A gente viu que depende da quantidade de temperatura que eu quero aumentar e da massa. Ok. Então, beleza. Aqui eu mantive os dois.
Mas existe aqui, ó, por exemplo, você deve saber que se eu juntar 1 kg de alumínio e 1 kg de ferro, eu tenho a mesma massa. Tranquilo até aí. Mas eu não tenho o mesmo volume, tecnicamente, né? De onde sai essa história? É porque os átomos de alumínio, por exemplo, eles são bem leves. Então eu vou precisar de mais alumíniozinhos. Vou precisar de juntar mais moléculas de alumínio do que moléculas de ferro. De repente eu consigo fazer 1 kg de ferro com muito menos moléculas. Então aí a parte da química pode te ajudar a entender isso, né? Tem aquela questão lá do mol, enfim. A ideia é que você vai precisar de mais moléculas ou menos moléculas, dependendo da substância, para compor a mesma quantidade de massa. Isso faz com que na hora que eu coloque calor, esse calor ele se distribua mais entre a galera. Então ele se distribui mais, então eu acabo precisando de mais calor para que eu consiga atingir as mesmas temperaturas. E aí eu vejo isso como uma diferença, como uma necessidade maior de fornecer mais calor para cada substância. E aí como é que eu resolvo isso? Bom, se cada substância pede, o ser humano vai lá, ele cria, né? Ele vai lá e mede. Ele faz uma tabela e verifica quanto que cada substância pede uma a uma e faz uma tabelinha, tá bom? E define aqui uma nova grandeza. Nova grandeza não, uma nova constante, tá? Ou uma nova propriedade. Então, constante não, propriedade. Define uma nova propriedade. Então, por exemplo, a água, ela tem o calor específico de 1. O quê? 1 caloria por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que eu vou gastar 1 caloria para cada 1 grama subir 1 grau Celsius. É isso que quer dizer esse valor. Então, você pode entender de uma forma simples da seguinte maneira. Imagina que as substâncias têm cada uma um custo para subir. Então, ó, a água, aqui o custo é R$1. Gelo, 50 centavos. Alumínio, 21 centavos. Ó, aqui o alumínio precisando de mais do que o aço, ó. Por quê? Porque aço é composto de ferro e carbono, mas, né, em sua maioria é ferro. Então a ideia é que eu vou precisar de mais moléculas de alumínio e, portanto, eu vou precisar de mais energia no alumínio para eu conseguir atingir os mesmos valores. Então o que isso aqui está dizendo? Eu preciso de 0,2. Isso aqui é uma nova quantidade também, que é a caloria, que é a quantidade que eu preciso de calor, né? Eu vou precisar de 0,2 calorias para subir 1 grama 1 grau Celsius. Então, para cada 1 grama subir 1 grau Celsius, eu vou precisar de 0,2 calorias. No aço, eu vou precisar de metade disso, só 0,1. Então, se eu perguntasse assim, qual que pede menos energia, qual que custa menos para aquecer? Alumínio. Quer dizer, ferro. Ferro pede menos. Mas é claro, depende da quantidade, depende de quanto que você quer causar ainda, né? Então, juntando tudo, galera, essa substância aqui que eu falei, a substância que precisa, né? A quantidade de calor depende da substância, a gente transformou naquele Czinho ali, ó. Esse Czinho é o calor específico. Juntando tudo e formando um Megazord, a gente tem que quantidade de calor que eu preciso depende da massa que eu tenho. Então, eu quero aquecer, é muito, é pouco? Vai depender da substância. Então, a substância vai me dizer se é álcool, se é ferro, se é água. Cada um tem um custo. E da variação de temperatura que eu quero causar. Tudo bem? Então, o calor, a gente já viu também aqui de quebra. Que o calor, isso aqui é a quantidade de calor. Por isso, o quê? Ele é medido em calorias. Essas unidades de massa e de temperatura vão depender da tabela. Olha aqui, ó. Se a gente define a substância e aqui tiver grama e grau Celsius, essas unidades têm que estar em grama e grau Celsius. E assim que a gente determina a quantidade de calor para um determinado processo, usando essa equação. Então, isso aqui é massa,
Isso aqui é o tal do calor específico que a gente viu ali na tabela, que era o quê? Quantidade necessária para cada um pedacinho daquela substância que a gente foi lá e tabelou. Então isso aqui, ó, são informações tabeladas que, se a gente for estudar um problema, a gente vai ter essa informação. E esse ΔT é a variação de temperatura. Tá? Então, é isso, é assim que a gente contabiliza a caloria.